Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita e hoje nós vamos falar sobre a discussão no artigo científico, no TCC em formato de artigo, no trabalho de faculdade, o que deve ter na discussão. Bem pessoal, como a gente falou até no vídeo anterior, falando a distinção entre resultados e discussão, a discussão ela apresenta a sua interpretação então, em relação aos resultados obtidos. Mas não é simplesmente isso, né? Na discussão você vai apresentar os argumentos importantes, os argumentos centrais sustentados na sua pesquisa, os argumentos com que você confronta para o desenvolvimento do seu posicionamento. Você vai mostrar as conexões, você vai mostrar as lacunas em relação a determinada perspectiva. E é algo que eu acho muito importante, principalmente quando eu vejo trabalhos, acadêmicos na área de humanas, que é apresentar todas as hipóteses presentes no debate acadêmico. No sentido de que você não pode apresentar apenas a existência de uma hipótese. Mesmo que o seu trabalho seja voltado para eliminar as hipóteses elaboradas e só sustentar uma delas, ainda assim é muito importante que você as apresente na discussão. E tome muito cuidado quando você quer defender de tal forma um argumento que você exclua todos os demais. Por quê? Porque você está realizando a interpretação de dados, informações, dos materiais que você analisou ao longo da sua pesquisa e, portanto, existem diversas outras possibilidades. E, portanto, você não pode simplesmente excluir determinadas hipóteses se você não esgotou todas as possibilidades. E isso é muito difícil. Portanto, você deve, na discussão, claro, defender determinado argumento, determinado posicionamento, mas colocar os limites em relação à sua defesa, até para permitir que outros pesquisadores desenvolvam uma pesquisa complementar em relação a outros tópicos que você não esgotou as possibilidades. Portanto, não procure tanto esgotar as possibilidades de todas as hipóteses, porque se torna muito exaustivo e às vezes muito difícil. Mas tente defender determinado argumento, apresentar as hipóteses possíveis e eliminar algumas que você tem a capacidade, por meio da análise de todo o material analisado, os dados auferidos, etc., de rebater e sustentar determinado posicionamento. Então você não pode colocar aquilo como sendo um posicionamento definitivo. Isso é muito importante na hora de não só descrever, mas interpretar os resultados obtidos. Na parte da discussão, a parte da discussão é a mais extensa, a mais verborrágica, entre aspas, na sua pesquisa, no seu artigo científico, porque é exatamente nela que você vai buscar o que? Confrontar argumentos, teorias, analisar os resultados obtidos, os dados auferidos, tudo aquilo, inclusive os resultados negativos que você apresentou, na parte dos resultados, na discussão você vai analisar isso. Por que determinados resultados negativos foram obtidos, né? E que contrariavam as suas expectativas? É muito importante que você apresente na discussão um panorama geral de o que você entendia antes do trabalho e o que você entende agora. Ou seja, de que forma progrediu o seu conhecimento em relação a determinado debate acadêmico. Essa pesquisa permite qual avanço em termos de perspectiva, de análise, de desenvolvimento científico em relação ao tema. Também é muito importante dar um panorama geral com perspectivas, desse trabalho, perspectivas em relação a aplicações em determinados contextos, perspectivas dos próximos passos no futuro, Então, não seria uma previsão, mas sim uma potencialidade dentro das possibilidades do debate acadêmico que você trabalha na discussão. Então, na discussão, você sempre começa
com os resultados obtidos. Você faz um panorama geral. Por quê? Porque você vai trabalhar com os argumentos, com a análise de dados, de informação, inclusive de conhecimento de outros autores, a partir dos resultados obtidos na sua pesquisa. É aqui que você vai demonstrar como você conectou determinados dados, como que você fez determinadas relações que permitiram o alcance daqueles resultados. Por meio do emprego do quê? Do método, né? Então a discussão acaba abrangendo método e resultados. Por isso que é recomendável que a discussão venha depois dos resultados. Então sempre método conectado com resultados, depois discussão. Embora em trabalhos principalmente das ciências humanas, ciências sociais aplicadas, a discussão venha antes. Isso porque é muito importante a análise, né, da argumentação, da interpretação, e é uma praxe, né, em relação ao início da discussão. Então, introdução, e depois a gente começa com a discussão, uma discussão tanto de interpretação como uma discussão teórica. Também é muito importante dizer para vocês que na discussão você deve evitar colocar muitos gráficos, muitas ilustrações, porque na realidade no momento da discussão é exatamente o confronto de conteúdos. Eu posso apresentar na discussão, inclusive ilustrações, fotos, claro que pode, mas com parcimônia, né? Não use em excesso. Uma outra pergunta muito comum é: posso dividir a discussão em subtópicos? Sim, pode e deve, mas sempre pensando o que é importante dividir de forma lógica em tópicos, né? Então eu preciso separar tal tópico em relação a outro, por quê? E tudo isso estar apresentado. Então tudo que você faz, você precisa mostrar, mesmo que seja de uma maneira sutil, a transição de um tópico para o outro, como eles se conectam, né? E por que é importante dividi-los para uma melhor visualização da sua análise, da sua interpretação. Então aqui sim você pode usar verbos como eu constato, eu infiro, eu posso analisar e constatar e concluir determinada coisa, porque na discussão exatamente esse é o momento da interpretação. Bem, pessoal, essas são as minhas principais recomendações. Espero que tenham gostado em relação à discussão, né, em artigos, trabalhos acadêmicos, TCCs. E como eu sempre peço, se vocês gostaram, por favor, curtam, comentem, compartilhem. Para nós da Monografia Perfeita é muito importante saber a opinião de vocês e difundir o conhecimento científico. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.